the third seal. Agora, na noite passada, nós tivemos a abertura do terceiro selo. First was a white horse, Primeiro foi um cavalo branco, and the next was a red horse, e o próximo foi um cavalo vermelho, and then a black horse. e então um cavalo preto. And we find out that the riders were the same rider all E descobrimos que os cavaleiros eram os mesmos cavaleiros, the time. o tempo todo, And that was the Antichrist to start with. e que era o anticristo para começar. He didn't have no crown, but he received one later on. Ele não tinha nenhuma coroa, mas ele recebeu uma mais tarde. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amado Criador, estamos aqui, como sempre, dependendo de Ti, constantemente, como filhos, como esposa do Cordeiro. Aquilo que nós já recebemos, somos agradecidos. Aquilo que nos conquistou, estamos agradecidos, porque fomos conquistados pela palavra da hora, pela revelação que o Senhor manifestou neste tempo final. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estou sempre aguardando, ainda mais no Senhor, para poder conceder a este povo aquilo que eles precisam ouvir, segundo a Tua boa vontade, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A condição da igreja. As pessoas podem estar satisfeitas por não conhecer algo melhor. Quando você conhece algo melhor, é difícil você ficar satisfeito com aquilo que é inferior. Tem que se conhecer algo melhor. E não tem uma vez que Deus manifesta que não tem algo melhor do que o anterior. Toda manifestação de Deus veio com algo maior, melhor, mais conquistador. Mas somente o eleito no dia é que pode aceitar. Aquilo vem para manifestar ao eleito, não é para qualquer pessoa. Contudo, se prega como se fosse para todo mundo, diz o profeta. Assim como o sinal, ele diz, prega como se fosse para todo mundo, mas não é.
tem aqueles que não vão receber o sinal. A revelação você prega para todo mundo, mas nem todo mundo recebe a revelação. Talvez você vê todo mundo ouvindo, mas não. Você sabe disso, você entende isso, você recebeu a revelação disso, talvez não recebeu. Então, a mensagem que Deus tem dado nesse dia final, através do profeta, principalmente a terceira etapa. A primeira e segunda é uma conquista. Ela vem conquistando, chamando a atenção. E tem que ter algo para chamar a atenção. E a cura divina, o sinal na mão, o discernimento, tudo isso foi para chamar a atenção. E chamou a atenção das pessoas, para que pudesse ser entregue a terceira etapa, que é a mensagem. Irmão Branham ensina que assim foi com Jesus. A mensagem dele foi para chamar a atenção. O Sermão do Monte foi para chamar a atenção para o outro monte da Transfiguração. E aquilo chamava a atenção para o outro monte do Calvário. Então, cada mensagem que chama a atenção. E a mensagem do profeta, ela veio chamando a nossa atenção, de etapa em etapa. Fomos chamados a atenção na primeira etapa, aquilo foi tão glorioso que nós deixamos as denominações. E deixamos com toda a força. Eu tive uma alegria tremenda em 1973, quando essa mensagem chegou. E uma força para poder sair e entrar. Você sai da denominação e entra na palavra. E aquilo foi tremendo. Agora, outra alegria nós sofremos por volta do ano 2000. É a alegria com luta. Sempre é alegria com luta. Você que tem alegria tem que saber que tem luta. O próprio Salomão disse, se você tem muitos dias sorrindo, você pode preparar, porque vai vir o dia do choro. Você começa muito, glória, daqui a pouco ele emudece. Cadê a glória do irmão? Cadê? Ele parou, emudeceu, algo aconteceu com ele. Então a igreja também é assim. Agora, Deus nunca deixa de dar algo melhor. Deus sempre dá algo melhor para os seus filhos. É que os filhos não conseguem alcançar o melhor. Eles acham que eles têm algo melhor. Você pode notar, isso já está nos filhos. Quando são pequenos, você consegue controlá-los, você consegue levá-los na igreja, você consegue até vesti-los. Mas depois de grande você não consegue mais. E aí eles é por si próprios, eles caminham por si mesmos. E você começa a dar a opinião, você começa a mostrar para eles o que eles devem fazer, a maneira que eles devem atuar, como eles devem agir, e assim mesmo eles não param para te ouvir de maneira alguma, porque eles já têm uma mentalidade do que eles vão fazer, o que eles querem viver, e você não consegue mudá-los. Tem muitos crentes que é desse jeito, são filhos, mas não consegue mudá-lo. A palavra não consegue mudá-lo. A mensagem do profeta é tão gloriosa que o irmão Branham pregou e disse que Elias não conseguiu converter o povo dos dias de Acabe à palavra. Então, que o Elias de hoje também não ia conseguir converter o povo à palavra. Ele só consegue o eleito. O eleito tem condição, o eleito para, o eleito renuncia, o eleito larga aquilo que ele mesmo crê, começa tudo de novo. Eleito é assim. Agora, quem não é eleito começa a medir as coisas, o que os outros vão falar de mim. Olha, as pessoas vão me tratar diferente agora. Olha, eu não vou ter o nome que eu tinha. Eu acho que não vai dar para prosseguir assim, não. Filho é diferente. Filho eleito, ele enfrenta, porque não importa o que os outros vão falar. Ele não importa com o que diz as pessoas. Ele mesmo já é dominado pelo Espírito de Deus. Então, nós temos que deixar o Espírito da terceira etapa nos dominar. E saber que a terceira etapa não é apenas revelação. A terceira etapa é uma consagração acima da primeira e segunda. Vocês lembram? Nós pregamos sobre isso. Deus falou para o irmão Branham, consagrar para a visitação dos anjos. A visitação dos anjos era a terceira etapa. Então, há uma consagração. Agora, essa consagração, ela está reconhecida em dedicação à palavra.
Que se você se consagra àquela mensagem, isso não quer dizer que você vai ficar só ali orando quando Deus falou, por que clamas? Quer dizer, a consagração aí já não era orar mais, era falar. Você tinha que pegar e falar. E esta era a consagração. A consagração na terceira etapa, talvez você pense, vou parar, vou jejuar, vou orar, tudo isso é bom, é válido, mas não é a terceira etapa. Isso não quer dizer consagração. Não quer dizer, sinais, olha, eu tenho sinais, eu prego, algo acontece, o povo rejubila. Isso não é a terceira etapa. A terceira etapa você tem que saber que é a essência da revelação e aquilo causa dentro de você uma segurança que nunca você teve nas demais etapas anteriores. Amém? Então algo tem que acontecer. Agora, para você saber que essa é a terceira etapa, tem que reconhecer a terceira etapa, para reconhecer a condição da igreja. E se você não tem uma coisa melhor, você não reconhece de maneira alguma aquela que foi inferior, o que ela era. Irmão Brana fala sobre isso dos dias de Jezabel. Ele diz, quando ele pregou a religião de Jezabel, ele diz, quanto mais alto a gente está em Deus, mais a coisa se vê pecaminosa. Então tem coisas que você diz, pai, me perdoa. O outro diz, por que você está pedindo perdão? Eu pratico isso, não tem nada não. E você está pedindo perdão, porque você está mais alto em Deus. Se não estiver naquela altura em Deus, então você não se preocupa nem de pedir perdão. Logo se pergunta, por que Brana diz que pedia perdão a Deus todo momento? Todo minuto, não era nem toda hora. Por quê? A questão é que você está mais alto em Deus, qualquer coisinha, você não é complexado, você não é uma que autocondena, não, você sabe o que é realidade, você sabe que aquilo é certo e que aquilo é errado. Então você, quando chega ao ponto de ter a sombra de um erro, você já pede perdão. Antes de pecar, você já pede perdão. Entende? Porque você sabe que a coisa está chegando. O diabo está aproximando com seus ardis terríveis e nós dependemos de reconhecer o que Deus já fez por nós. Então, hoje, se você está mais alto em Deus, você tem que reconhecer a condição da igreja. Vamos ver a condição da igreja de Laodiceia. Morna, cega, nua e o pior de tudo, e não sabe. Quer dizer, acontece tudo e ela não sabe. As coisas estão todas erradas na igreja e a igreja não sabe. A igreja não reconhece aquilo. Esta é a condição da era de Laodiceia. Certo? Quando você tem uma era nesta condição, então você tem que ver a condição da terceira etapa. Se você recebe a condição e percebe a condição da igreja de Laodiceia, logo você saberá a condição da terceira etapa. Ela é algo melhor, a terceira etapa é algo melhor. Era tão melhor que Deus deixou por último. Entende? É como o vinho, que foi mudado a água para vinho, mas é tão melhor que Deus deixou por último. E quem participou daquilo diz, olha, mas eles dão sempre o melhor vinho, eles dão primeiro, vocês estão servindo agora por último esse melhor vinho. Agora, a questão, o que era? É que o que Deus estava fazendo era melhor. O que Deus está fazendo agora é melhor. A mensagem que Deus está dando agora, ela é melhor. A revelação que nós temos hoje é melhor do que quando nós tivemos a revelação, o que é o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós temos uma revelação melhor e maior. Amém? Tem que se reconhecer isso. Agora você reconhece por quê? Pela condição da igreja. Você conhece a condição da igreja e aquilo te ajuda. O profeta diz que é um contraste, como você vê uma mulher que não vale nada e uma que é uma mulher honrada. Então, você vai dar mais valor à mulher honrada quando você vê a desonra na outra. Entende? Você vai dar mais valor a um homem honrado, cristão, quando você vê a desonra no outro homem. Porque aquilo vai mostrar
dar mais luz para você. Mas você tem que tomar conhecimento dessas coisas. Não pode ficar sem ver a condição do tempo presente. Amém? Que era que nós vivemos. A era que as pessoas fazem tudo errado e não sentem condenação. E logo, irmão Brana e São João diz assim: se o teu coração te condena, você não tem o que pede. Pode ter muita coisa, mas se o coração condena, se faz uma coisa que o coração condena. Irmão Brana não teve a cura da criança porque ele tinha dito: diga para eles que eu não estou em casa. E correu para o fundo do quintal. Então, ele não teve a cura da criança. O coração condenou. E Deus diz para ele que não podia respondê-lo. Agora você vê, é um contraste isso com a vida pentecostal, com quem tem dons. Porque os dons e a vocação, diz São Paulo aos Romanos, que são dados sem arrependimento. E o irmão Brana tinha dons, mas Deus não dava uma bênção para ele no ministério se ele não consertasse, se ele não arrependesse. Então não vai pensar nós que vamos alcançar sem arrepender. O que nós fazemos? Temos que estar diante de Deus. Nós temos que pedir perdão a Ele, temos que acertar a nossa conta com Deus. Aí você vai ter aquilo que você pede, porque o coração não condena. Mas você vai pedir: Senhor, me cura. O meu coração condena, eu fiz algo errado. Não tem jeito de ser curado. Primeiro, vai lá, acerta, confessa seu pecado, pede perdão, aí vem e oferece a sua oferta. Isso é o que Jesus ensinou. Se você vem ao altar e tem alguma coisa contra o seu irmão, larga a sua oferta no altar, vai lá, acerta com o seu irmão, depois vem e faz a sua oferta. Não pode ser diferente, que a pessoa quer misturar tudo. Ela tem alguma coisa errada, não, eu vou fazer isso daqui também. Não, primeiro você vai acertar aquilo de errado que você fez. Aí depois Deus te dá a bênção que Ele prometeu dar. Enquanto que esta bênção é dada para uma prostituta sem ela precisar ter o que a senhora tem. É dado para um ladrão sem o ladrão precisar ter o que você tem. É dado para eles. Mas para você, para mim, não é dado. Sem arrependimento, não é dado. Sem acerto de vida, não é dado. Mas muitas vezes as pessoas lá fora, elas recebem, elas têm condições de receber essas coisas, porque as bênçãos é derramado sobre todo mundo. Mas nós que entendemos, Deus exige mais. A quem mais é dado, mais é requerido. Isso é o que Jesus falou. Então, a gente fica olhando a condição da igreja. Logo você olha a condição do lar, a condição da cidade, vai vendo a condição do país. Você vai notando a condição, aquela maneira que todo mundo está agindo, a forma que estão agindo, é a condição deles. Não vai mudar, eles não vão mudar. Você não vai mudá-los. A mensagem não vai poder mudá-los. É só o eleito que escuta e consegue mudar, mais ninguém. Os demais não irão mudar. Você pode orar por eles, eles não irão mudar. É tempo disso daí, é a condição da igreja, é a condição do mundo. Você vai mudar esse mundo? Daqui para frente, você faria uma oração como os crentes fazem, aquele tipo de oração franca é do Senhor Jesus. Quer dizer, é uma mentira lavada. Eles mentem até na oração. Não, isso é por fé. Você sabe que nunca vai ser. Franca não é do Senhor Jesus. Eu sou. Você é. Franca não. Franca está no maligno. Quem não está no maligno é quem está na palavra. Se você não está na palavra, você está no maligno. Tem que estar na palavra. Se está na palavra, o maligno não lhe toca. Mas se não está na palavra, então você praticamente está no maligno sem saber, e a sua condição vai de mal a pior. Cada dia vai de mal a pior e você não dá conta do que está vivendo, da classe de vida que está vivendo, e vive qualquer classe de vida.
Tem coisas que nós não podemos mudar. Vou voltar nisso aí. Você não pode mudar esse povo, não pode mudar a natureza dos homens, das mulheres. Você não pode dizer a eles não vão ser mais esse tipo de homem hoje. Eles fazem a escolha e eles vão até o fim. É a escolha que eles fazem, é a escolha que as mulheres fazem. Então você não vai poder mudar. Tem hora que você apresenta a Bíblia para a mulher, mas tem hora que a Bíblia não adianta para ela. A Bíblia mostra que a mulher não pode usar uma vestimenta de homem, mas as mulheres, as meninas, as mocinhas, elas olham no corpo das outras mulheres que vestem esse tipo de roupa, elas acham bonito e querem pôr nelas também. Então, elas não veem a condição daquelas pessoas com respeito à palavra, nem com respeito àquilo que o profeta via. O irmão Branham diz que uma mulher de calça esporte é como um sanitário desaciado. Elas acham, e eles também, que beleza! Oh, você está linda! Deus diz, sanitário desaciado. Quer dizer, a concepção de uma coisa, outra, isso é porque a pessoa não tem como perceber a condição da mulher naquela situação. Agora, Deus olha e vê daquele jeito. Vê daquele jeito. Eu já disse, isso é como um sanitário desaciado, que você chega ao ponto, tem hora que tem medo de colocar a mão na maçaneta para abrir a porta. A coisa está tão má. Assim é uma mulher que usa calça esporte. Mas a igreja diz, não, filha, Deus quer seu coração. Não importa que essas coisas, não. Agora, eu, graças a Deus, dou graças a um profeta. Deus mandou um profeta para me fazer viva a Escritura outra vez. E aquilo que eu não der conta, eu continuo colocando debaixo do sangue, na mão de Deus, até o fim. Como que você faz isso? Eu coloco tudo lá, porque Deus já sabia que antes de terminar a intercessão, nós todos já estávamos lá debaixo. Entende? Nós fomos lavados, fomos limpos, e só não vê nossa ignorância, nosso erro, nosso mal, é porque nós já fomos protegidos anteriormente e mergulhados no sangue no período da graça. Quando ela terminou, saímos banhados. Não importa o que os outros falam, o que importa agora é a condição que você sabe que a Bíblia diz que você precisa viver, e você vive a vida inteira combatendo contra si mesmo. Tem hora que para de combater contra os outros, mas também tem que parar, a mulher tem que parar de admirar uma coisa que é errada. As pessoas admiram uma coisa que é errada. Olha que beleza, que beleza. Se Deus vê como um sanitário desaciado, se eu falo que é uma beleza, eu não sou filho de Deus. Oh, mas está bonita, atraente. É bonita e atraente, é o diabo quem preparou. Pois nem Deus pôde trabalhar no corpo da mulher. Deus fez o homem. Você já viu o homem do jeito que ele é? Deus fez o homem. A mulher, Deus tirou do homem. É um subproduto. E o profeta disse que era vergonhoso para Deus fazer uma mulher. Agora vai ter que entender. É por causa do corpo provocante, sensual. Então era vergonhoso para Deus fazer aquilo. O que ele fez? Ele tirou do corpo que ele já tinha feito. Aí tirou um subproduto, porque aquele homem precisava daquele subproduto para ele poder viver. Precisa. Você não é bom ficar só. Far-lhe uma adjutora. Ela só vai te ajudar. Não atrapalhar, vai ajudar. Tem hora que não atrapalha. Tem hora que a mulher que tem que dar conselho para o homem. E tem hora que o homem não tem condição. Ele não vê a condição dele como homem, como marido, como esposo. Tem uns que é tão mal que não vê a condição dele, o que ele tem que fazer. Mas também não tira ele do lugar dele, não. Um homem cristão, se você tentar tirar ele do lugar, você não tira mesmo, vai dar problema. Porque ele permanece naquele lugar, é o lugar dele. Ele sabe que a condição do tempo presente é de homem no lugar de mulher e mulher no lugar de homem. É homem parecendo com mulher e mulher parecendo com homem. Esta é a condição da igreja, hoje também. Certo? Agora Deus manda um profeta para poder mostrar para nós
um meio de escape, uma válvula de escape. Você está no meio de toda essa pressão, mas tem uma válvula de escape que vem. A válvula de escape. Então tem uma válvula de escape. A única coisa que tem no mundo aqui é a palavra te dando uma válvula de escape no meio de tudo isso, para que você não exploda com eles, mas que simplesmente tem uma válvula de escape. Isso aí serve até para abrandar o nosso nervosismo. Vai ficar... Senão, quando você acende o fogo, põe mais forte. Tem crente que está precisando. Tem tanto gás lá dentro, tem tanto nervosismo, tem tanta agitação lá dentro, que está precisando de uma válvula de escape, daquela rápida mesmo. Tem que estar rápida. E se ela é rápida, e você começa a perceber que ela ficou devagar, vai estar entupindo e vai explodir a panela. Aí é onde explode o homem, explode a mulher, explode a igreja, explode o ministério. Tem que ter uma válvula de escape. Deus fez isso. O homem tem uma válvula de escape. Todos nós. Graças a Deus por isso, por uma válvula de escape. Se não tiver a válvula de escape, você sabe, aquilo ali vai para algum órgão do seu corpo. E tem hora que a válvula de escape é falar. E quem não fala, a válvula de escape não funcionou no falar, quem sabe é uma úlcera estomacal. Então vai para lá, causa uma úlcera nervosa. Aquilo ali a falta talvez de falar na hora que precisa falar, de agir na hora que tem que agir. E se não faz aquilo, então tem uma válvula de escape, ela parte para o outro lado, outra parte do seu corpo. E ali vai e ofende aquela parte do corpo, que tem um meio. Se é uma válvula de escape, é isto. As pressões que nós temos, conversamos um com o outro, escapamos a pressão. Entendeu? Deixa escapar a pressão, conversando um com o outro. Amém. Quase falei alguma coisa. Depois eu pego eu na gravação, depois de meses, falei, será que é que eu pensei naquela hora que eu queria falar? Nem eu não sei. Eu falo, não vou falar agora. Depois também eu não sei, nós vamos me perguntar. É só na hora, eu não vou mexer com isso, né? Então tem hora que tem que escapar a válvula de pressão, né? Me empresta um cheque. Não vou poder. Escapou a pressão. Agora, você vai me emprestar um cheque? Eu vou ver. Aí você vai com aquela pressão para casa. Não estou querendo fazer isso, e a coisa vai. Mas não, é perigoso fazer, e a coisa está ali. Tem que expressar, certo? Deixar sair, escapar a pressão. Amém? Amém. Agora tem gente que eu vou te falar. Tem gente que deixa escapar a pressão dentro de ônibus, xinga o outro. Brigam dentro dos ônibus, dentro dos coletivos. Tem gente que brigam, que os vizinhos ficam sabendo. Porque a coisa boa é o casal que briga e ninguém escuta. Você já notou isso? Na sua casa já aconteceu isso? Marido e mulher brigam, discutem, quietinho lá no quarto, conversando baixo um com o outro assim. E deixa escapar a pressão. Aí vizinho não fica sabendo, ninguém fica sabendo. Essa é a condição do nosso lar, é a condição do nosso casamento. É isso aqui, não grita não. É como bater no menino, você bate, cala a boca. Cala. E o menino precisa escapar a pressão. Você bateu nele, ele tem que escapar a pressão. Ele tem que gritar. Tem que gritar. E se você prende a pressão do menino, agita o menino, aquilo sobe a cabeça também. Não tem jeito. Mas tem menino que é tão ruim que você bate, e o bicho não chora, não sai lágrima. Você puxou para quem? Para a mãe? Que tem muitos filhos hoje da igreja que puxou para a mãe velha. Puxou para a mãe, apanha e não conserta. Você puxou para a mãe, você é filho da mãe. É, filho da mãe. Os outros escutam isso e falam, meu Deus, esse aqui é pregador doido, e xinga também.
A maioria do povo hoje é filho da mãe. Não entende o filho do pai, não. O pai é Deus, o pai é a palavra. Entende? Agora a mãe é a igreja. E a igreja é um problema. A igreja que não tem a palavra, ela é um problema. É um problema para o povo. Ela não tem a palavra. A condição dela é terrível. A condição da igreja está terrível desde o ano 325, que ela mudou as coisas da Bíblia e fez o que ela quis, o que ela bem entendeu. Aí veio um profeta e colocou tudo no lugar outra vez e tirou a roupa dela, da igreja, e diz o que ela é: você é uma besta, você é uma falsa, você é uma prostituta. Isso foi o que o profeta fez com a igreja. Ele tirou a roupa da igreja mesmo, porque ela veio a vida toda expondo que Deus estava com ela, era Deus operando nela, fazendo isso, e ela tinha poder de Deus para mudar isso, para mudar até a Bíblia. Aí veio um profeta e mostrou que não. E quando o sacerdote perguntou para o irmão Branham: Deus está na sua igreja, irmão Branham? Ele diz: não. Isso devia ter sido um choque para o sacerdote. Oh, mas que coisa! Então quer dizer, se não está na sua, Branham, está na minha. Deus está na sua igreja? Diz: não, Deus está em sua palavra. Para mostrar a condição da igreja. Deus não está naquela igreja daquela forma. Tem hora que você diz: olha, Deus está em mim, mas é do jeito que a igreja católica diz que Deus está nela. E quem é que não sabe que Deus está na palavra e não está na igreja? E se você não estiver na palavra que Deus está hoje, então Deus não pode estar em você. E Deus hoje está em Apocalipse 10:8. 10:8-11. Deus está ali. Se você não estiver ali, você diz: eu estou em Apocalipse 10:1-7. Deus não está em você. Deus já saiu. Ele esteve em Apocalipse 10:1-7. Hoje ele está em Apocalipse 10:8-11. Hoje ele está na sua própria igreja, operando no seu povo. Quando ele esteve em Apocalipse 10:1-7, ele estava em Brama. Hoje Deus não está em Brama. Hoje Deus está em mim, está em você. Como que você pode dizer que Deus está em Brama? Aí você vai sair procurando ele aí. Não, Deus continua aqui. Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ler um pouquinho aqui. A união invisível da noiva, 228 e 238. Agora sabemos que a igreja não pode, a igreja pentecostal, por nenhum meio pode levar a cabo a mensagem do dia final em sua condição atual. Pode? Bom, isso nem mesmo pode estar de acordo numa ou duas palavras da Bíblia. Como vão vocês fazê-lo? Podem fazê-lo. Assim sendo, vocês veem, a denominação não está eliminada? Isto é certo. Há de ser um povo escolhido, que são escolhidos por isso. Isto é, sempre pela manifestação da palavra do dia. É um povo escolhido. Eu já li isso para vocês. Vou repetir porque eu quero tomar essa parte aqui. 238, a união invisível. Todos sabemos que a igreja, nesta condição, não pode terminar neste dia final. Agora, que condição? Você tem que ver a condição da igreja. Se ela é morna, ela não é fria nem quente. Porque Deus tolera duas coisas: o frio e o quente. Mas o morno Deus não tolera. Então você pega o frio, uma pessoa que não conhece, como se chama aí, um chuco. Ele não sabe nada, é como você pega um burro bravo, é chuco de tudo, ninguém nunca montou nele, um cavalo que ninguém nunca montou nele. Então, você olha a condição daquilo ali, ainda precisa de amansar. Então Deus pode pegar, é por isso que o irmão Branham falou do asno, apontando para o ímpio, e diz que ainda tem como salvar. O ímpio e o asno. Ele diz: mas o mulo não, porque ele não tem semente. É bom de trabalho, faz trabalho de programa de rádio, televisão e internet, faz de tudo. Mas, no final, o resultado é não tem semente. Qual a semente? A semente da hora. O problema é você fazer um grande trabalho que não tem semente do dia.
Você diz, não, isso daqui é do Calvário. Mas a semente hoje não é do Calvário. A semente hoje é da revelação dos trovões. Alguém diz, não, mas agora a revelação que nós temos é do batismo, é da unidade de Deus que nós temos, é que Deus mandou um profeta. Mas hoje não é essa semente. Isso daí foi semente lá atrás. Hoje não é esta semente. A semente hoje é a terceira etapa, não é a primeira e segunda mais. A questão está nisso, que as pessoas pensam que está produzindo e fazendo um grande trabalho por causa daquele movimento, é dizer, olha, tem semente, não tem a semente verdadeira. Jesus foi procurar fruto no tempo que não tinha fruto. E como diz, foi nesse tempo que ele foi procurar. Não tinha fruto. E ele diz, ninguém mais coma fruto de ti. Alguém diz, mas espera lá. Por que vai amaldiçoar? Ele estava dando um sinal para nós. Diz, quando eu chego, você tem que dar fruto. A hora que eu chego, você tem que dar fruto. Se eu for procurar alguma coisa em você, eu tenho que achar um asno. Eu fui lá e achei um asno. Tudo bem, quer dizer, o ímpio. Mas chega na religião, ele achou uma figueira muito bonita, aí ele vai procurar fruto, não achou figo. Diz, ninguém mais coma fruto de ti, foi embora. Então é que as pessoas pensam, Deus tem muita misericórdia, é desse jeito. Já no tempo da graça ele fez isso. Ninguém mais coma fruto de ti. Quando eles voltaram no outro dia, os discípulos disseram, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Mas tem que secar mesmo. Não deu fruto no dia. Você tem que dar fruto do dia. Hoje é dia dos trovões. Hoje é dia do novo nome. Você tem que dar fruto disso daqui. Não adianta você ficar... Olha, você pode notar as igrejas da mensagem hoje. Elas podem estar cheias, mas não tem fruto. Isso é uma figueira. Deveria dar fruto, mas não tem fruto. Por que não tem fruto? Não tem trovões, não tem novo nome, não tem terceira puxada, não tem fruto. Deus não está atrás apenas de folhas, Ele está atrás de fruto. E em cada dia, o fruto que Ele procura é o fruto do dia. Ele não vem procurar hoje, no nosso dia, fruto de brana. Ele vem procurar fruto do nosso dia. Esposa, cadê o seu fruto? Você está fazendo o que eu mandei fazer? O que João fez? Comeu o livrinho. Você já comeu os trovões? Você já comeu os 7 selos? Já comeu a revelação? Se você comeu, você produz aquilo. Você é o que você come, desde o natural. Você é o que você come. Se não é uma pessoa boa para comer, você vai ser uma pessoa com doença, futuramente, que é má para comer. Você não alimenta corretamente. Você já pensou bem, nós ficar só alimentando desse sanduíche, você vai ficar que nem ele mesmo, que a bola. Todo mundo só gosta daquilo. Hambúrguer, vai. Aí você vai ver o irmão hambúrguer, a irmã hambúrguer. Irmão bola, irmão redondo, irmã redonda. É isso daí. Você é o que você come. Tem vitamina? Não, é porque eu gosto. Você gosta, né? Você gosta. Você não gosta de comer uma coisa boa, uma alimentação boa, né? E come aquilo ali, eu vou te falar, ketchup que sai para todo lado. E maionese. O que é isso? Tudo que faz mal para a saúde. É bom eu falar porque eu não gosto disso. 100%, pastor. Deus me livrou dessa. Não gosto de ketchup de maionese. Não gosto. As pessoas acham que faz uma alimentação. Eu vou em certos lugares, eles estão fazendo para alegrar o pastor. Uma alimentação. Aí faz aquela comida e mistura aquelas frutinhas doces. Como é que chama aquilo? Cristalizar, que as frutas cristalizadas. Fazer aquele arroz. Isso aqui para alegrar o pastor, né? Fruta cristalizada. Não sou japonês. Esse negócio de pôr doce no meio do salgado não é comigo. Não me alegra. Eu tenho que separar e comer aquilo. É como comer banana.
Meus meninos comem, minha esposa come em casa, na hora de almoço, janta. Como gosto de comer uma banana. Aquilo é doce, não dá, meu paladar não aceita. Não estou dizendo que eu estou certo, não. Só que não entra, não desce, certo? Não desce essas coisas. Para mim, paladar é aquilo que você... sabe, se é sal, para mim é assim, se é sal, sal. Se é doce, é doce. Não me mistura os dois. E Deus diz, se é frio, é frio. Se é quente, é quente. Não vem morno. Não vem morno. Aí tem crente que chega morno diante de Deus. Morno. Ele veio do frio, da impiedade, ao quente do pentecostalismo. Aí ele chegou e ajuntou os dois e fez um crente do meio. Ficou morno. Já não dá muita importância mais para com a palavra. Já não percebe mais a sua própria condição. Isso é terrível, é terrível. Bom, deixa eu ler um pouquinho aqui, porque já começa a chegar os papeizinhos para me ajudar, e eu tenho que chegar lá. Todos sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar nesse dia final, 238, a união invisível da noiva. Como podia introduzir Malaquias? A igreja, ela não tem condição, porque a condição dela é tão má que ela não tem condição de apresentar um homem de Deus. Porque a sua condição, cega, nua, infeliz e não sabe. Mas, irmãos, cego, nu, infeliz e não sabe são os pentecostais. Assim diz o Senhor na boca do irmão Brana. Diz que são os pentecostais. Cego, nu, infeliz e não sabe. Mas espera lá, tem cura divina, tem bênção familiar, tem bênção para você ter mais carro, mais casa, tem coisas naturais. E não sabe que Deus não está recebendo nada daquilo que eles fazem. As pessoas, não, mas Deus está recebendo sim. Deus não recebe, é só a semente da hora, a semente do dia. Os pentecostais não tiveram condições de apresentar, de introduzir a mensagem do dia Malaquias 4. Aí ele diz, como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Como que o povo da mensagem pode fazer alguma coisa? Da primeira e segunda etapa, eles não creem no novo nome, eles não creem em trovões. Eles não creem que o último eleito tinha que entrar para depois o cordeiro sair do trono, descer no monte pôr do sol e revelar a palavra. Eles não creem nisso. Como introduzir todas estas escrituras que estão prometidas nestes dias finais? Não podiam fazê-lo, porquanto o negam. Como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E aqui vem a condição da igreja. Você tem que ver a condição da igreja. 239, a união invisível da noiva. Observe a condição em que Sodoma se encontrava nesse dia. Se você vê o tempo de hoje, você tem que lembrar lá do tempo de Sodoma, era desse jeitinho de hoje. O tempo de Sodoma era assim. É aquele tipo de homens mais esquisito e mulheres também. Estamos vivendo nesse tempo. Outras coisas não quero nem falar. Muitos usam e acham base bíblica para eles também usarem um monte de enfeite no corpo. Observe a condição de Sodoma e Gomorra, que estava naquele dia. Observe a condição da igreja hoje em dia. A gente tem que observar, as pessoas têm que observar a condição da igreja, tem que observar a condição dos pastores, dos ministros, tem que observar. Hoje já não estão observando mais essas coisas, tem que observar. Olha a condição da igreja, olha a condição dos ministros, olha o que eles estão fazendo. Veja que a forma que eles estão vivendo, pregando, casando, dando-se em casamento, se aquilo está de acordo. Olha a condição da igreja, olha a condição do ministério. Para eles não importa, desde que tenha sinais, desde que haja algum acontecimento fabuloso, eles dizem, Deus já fez isso, graças a Deus, Ele já fez isso, mas Ele tem mais para fazer, e Ele não pode fazer porque a condição da igreja não deixa Deus fazer, ela não dá lugar para Deus operar. Ela já creu de uma forma, ela viveu numa condição, está satisfeita, você pode mostrar coisa melhor. Irmãos, o que o irmão Brana trouxe é muito acima de língua estranha, cura de enfermos, expulsão de demônios, que os pentecostais já tinham.
O irmão Branham, o que ele trouxe era muito melhor. Os pentecostais só aceitaram o irmão Branham quando o irmão Branham manifestou os dons que eles também tinham. Mas quando o irmão Branham manifestou a semente, a palavra do dia, os pentecostais colocaram o William Branham para fora. O William Branham não tinha lugar para pregar em suas igrejas mais. Foi colocado para fora. E o que era isso? Apocalipse 3:20. A era de Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe, não quis comprar de mim ouro refinado, vestidos brancos, para que te vista e não apareça vergonha da tua nudez. E o profeta tinha ouro para vender para todos eles. O profeta tinha roupa branca para vender para eles. Aí fica a gente pensando, o profeta tinha uma fábrica de pano? Roupa branca, mensagem do dia, pureza, uma coisa vinda do trono de Deus. O profeta tinha, ele vinde a mim. Era o anjo da igreja dizendo, você vem aqui, eu tenho para você. Vestidos brancos para te vestir, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Eu tenho uma coisa, você não está enxergando bem, você enxerga Deus em 3 pessoas. Eu tenho colírio para ungir teus olhos, para você olhar em Jesus e veja o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu tenho colírio para ungir os seus olhos. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram. Eis que estou à porta e bato. Aí Deus do lado de fora da igreja, a condição da igreja é assim, ela põe Deus para fora e ainda fica arrastando mala lá dentro. Ela põe Deus para a rua e ainda fica dentro da igreja dizendo, somos tal, nós fazemos isto, fazemos aquilo. E Deus está fora de seus programas educacionais, diz o profeta, e seus programas religiosos. Deus está fora, mas a igreja, na sua condição, ela acha que está bem. Você não pode pensar que está bem, você sempre está orando, Deus me muda. Você não faz isso? Eu tenho que fazer isso todo dia, toda hora. Eu não quero ser o homem que eu sou, tem que mudar mais. Não é que é santo demais, não, é que não chegou ainda a santidade que eu acho que eu preciso. Mais ainda, eu quero mais, eu preciso de mais. Não é mais dinheiro, mais santidade, mais limpeza. Me muda, me transforma, faz isso por mim. Eu quero ser diferente, me ajuda. Agora, essa é a condição do homem de Deus, da mulher de Deus, nunca estar satisfeito com o que tem. Por que não fica satisfeito com o que tem, que é a roupa, o sapato? Não está satisfeito com o que tem, a vida que está vivendo. Eu quero viver melhor, senhor. A outra diz, eu também quero viver melhor. Uma casa melhor. A mulher só pensa nisso. Um carro melhor. E os homens? Eu não quero viver como estou, quero melhorar, senhor. Melhorar uma vida melhor. Uma vida mais limpa, uma vida mais santa. Eu preciso disso, me ajuda, faz algo por mim agora, enquanto eu creio nesta etapa final. Eu sei que o Senhor já fez lá atrás, mas eu estou orando agora, porque eu necessito dessas coisas na hora que eu vivo. E a hora que eu vivo é quando o céu e o inferno está derramado na terra. Alguém diz, mas como isso? O céu derramado no céu e o inferno derramado no inferno. Que tem inferno na terra para absorver o inferno, e tem céu na terra para absorver o céu. Isso quer dizer, tem corpos humanos na terra para absorver as coisas do inferno e consumi-las tudo em si. E tem corpos humanos na terra para absorver o céu, a sua limpeza, a sua pureza, sua santidade, absorver e consumir tudo num corpo só nessa terra. Amém. Amém. Onde está a igreja? Que condição vive a igreja? Que condição vive o pregador? Que condição vive nossas famílias? Que condição vive nossos filhos? Por mais que você fala, os filhos não querem aquilo. A intenção, a vontade dos filhos é liberdade. É liberdade. Se você dá liberdade para eles, aí vai bem. A liberdade deles é música que não presta, é até hinos que não valem nada. Porque tem hinos que não valem nada. Não me diga que esses hinos aí, que faz a mulher ficar remexendo, os homens também remexendo, e se eu ficar por perto até eu remexo também, não vem me dizer que esse hino é de Deus, que isso não presta. Esse hino não presta, a menos que você tenha aquela canção que dá gosto ouvir.
certo? Aquela canção que Davi tinha também, aquela canção que faz parte das coisas celestiais, mas tem um hino, tem uma canção aqui no mundo que é de hino que não vale nada, e você tem que absorver aquelas coisas muitas vezes num corpo, e este corpo não pode ser de Deus para poder absorver aquilo. Você tem que chamar só coisa boa, absorver coisas que prestam de Deus. Venha o bom cântico, a boa adoração a Deus. Amém? Agora, não venha pensar que Deus está em busca de hinos presbiterianos aqui, não. Não venha pensar que Deus está atrás de hinos batistas. E não venha pensar que Deus está atrás dessa balbúrdia pentecostal, de língua estranha, cantar e rejubilar em língua estranha e nada da palavra. Não, Deus, até na revelação dos selos, Ele diz, um cântico novo. Um cântico novo, um hino novo, uma vida nova, tudo novo agora. É uma vida nova, é um hino novo. Até isso a gente tem que procurar ver o que é que Deus gosta. Tem hora que canta para encher buraco, para encher linguiça. Você já viu isso? Cantar para encher linguiça? Não tem outro cântico, vai esse mesmo. Tem hora que a moça diz, não tem homem na igreja, eu vou acabar casando com essa coisa aqui mesmo. O rapaz também diz, não tem moça na igreja, eu vou casar com essa daqui mesmo. Não. É melhor ficar sozinho, solteiro. É melhor ficar solteiro. Porque você tem que ter aquela pessoa que possa completar você. O homem, ele é incompleto sem a mulher. Então ele está precisando de uma mulher para completá-lo. Ele tem que encontrar esse pedacinho em algum lugar que vai completá-lo. E ela tem que encontrar muito mais ainda. Ele tem que encontrar um pedacinho. Ela tem que encontrar o corpo. Da onde eu saí? Eu sou uma costela, diz a mulher. Eu sou uma costela. Da onde eu saí? Eu tenho que encontrar o corpo para poder formar aquele corpo, completar aquele corpo. Enquanto que o rapaz tem que encontrar uma costela. Para os rapazes já está difícil achar uma moça. Pensa bem as moças para achar o corpo. Na terceira puxada, é assim, a igreja tem que ver a sua condição, o rapaz tem que ver sua condição, a moça tem que ver sua condição, que tipo de vida vive, que tipo de caráter tem, que tipo de santidade, de obediência à Bíblia e à mensagem do profeta. Alguém diz, não, só a Bíblia para os pentecostais nunca valeu. Esta Bíblia só vale quando você lê as mensagens do profeta, faz essa Bíblia ser mais viva, mais poderosa, muito melhor para você ainda, porque essas mensagens foi que nos ensinou, porque isso daqui estava em mistério na Bíblia, aqui está revelado. Pai Celestial, ajuda cada um de nós, Pai. Eu preciso de Ti. Eu não venho aqui rastamala, eu não venho aqui dizer que eu sou santo, eu venho aqui dizer que eu estou buscando mais a Ti. Eu quero mais uma limpeza. Eu quero que o Senhor me limpa, mente, lábios, ações. Tudo tem que ser limpo. Nós precisamos, cada dia, ter uma vida melhor na sua presença. Não é apenas, Senhor, detectar o erro nos outros, mas nós mesmos ver onde estão nossos erros. Em nome do Senhor Jesus, conceda graça, força e abençoa o seu povo com a palavra revelada, com a semente do dia, e que cada um possa ver a sua condição. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Era justo, mas não era eleito. Ele tinha fé e era um homem bom. Ele até orava e cantava hinos, mas não tinha nada de revelação. Ele escolheu os campos de Moabe e ali pôs seu gado e fez plantação. Mas quem era ele, se você não sabe? Este era Ló, sobrinho de Abraão. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordo, mandou fazer bolos para Eloí.
Ló saiu do povoado, o fogo do céu começou a cair. Os 10 homens justos não foram achados, então ele teve que os destruir. O povo de Deus vai ser arrebatado, e este mundo vai tornar num fogaréu. Vai queimar os homens com o seu pecado, mas o povo amado já está no céu. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordo, mandou fazer bolo para Eloí. O ministério do Filho do Homem veio outra vez nesta geração. Ele discerniu até os pensamentos que estava na tenda do teu coração. Curou o enfermo e fez maravilhas, revelou o mistério dos 7 trovões, ajuntou os cabos que estavam soltos e os entregou bem na nossa mão. Abraão estava fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordo e mandou fazer bolos para Eloí.